Hoje o tema, como eu estava a dizer, é Brilhe a Vossa Luz. E esse tema tem relação com justamente o ensinamento que Jesus nos trouxe. Vários ensinamentos que Jesus nos trouxe. Como vamos ver no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salvará? Nós, a partir dos ensinamentos dos espíritas, vamos aprender que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui vinculados ao nosso corpo atual, ao nosso corpo físico atual, mas que o espírito, ele é imortal. Deixa esse corpo, quando for o momento planeado, e continuamos no plano espiritual a aprender, a servir, a fazer o bem, conforme o nosso livre-arbítrio. E à medida que vamos fazendo bem, nós vamos nos sentindo melhor. Porque a evolução, ela está relacionada à nossa inteligência, o aspecto mais intelectual, cognitivo, mas não só. É muito importante o desenvolvimento da parte sentimental, desenvolver o sentimento do amor. E isso faz com que nós também aprendamos, a partir dos ensinamentos dos espíritos superiores, como consta no livro dos Espíritos, que quando Deus nos criou, espíritos, no caso simples, ignorantes, sem conhecimentos, Ele já determinou para nós missões, objetivos, que iria nos fazer evoluir e também iria nos fazer contribuir para a harmonia divina, a harmonia universal. E aqui, Jesus, a falar especificamente para os discípulos, seus apóstolos, ele referiu: vós sois o sal da terra. Se referiu aqui ao sal da terra, porque o sal, desde aquela época, já tinha uma importância muito grande, como se sabe, na questão alimentar, onde todos conheciam a importância do sal para dar sabor ao alimento. O sal tinha uma função. E Jesus aqui quis dizer aos apóstolos que eles também tinham uma função. E Jesus, a falar para os apóstolos, estava a falar para todos nós, que mais cedo ou mais tarde viemos a buscar seguir os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus sabia que aqueles ensinamentos iriam ficar registrados nos evangelhos para a eternidade. Então, Jesus a dizer que os seus discípulos tinham ali objetivos, tinham missões, como todos os espíritos têm, ele questiona o seguinte: se vocês não cumprirem seus objetivos, suas funções na Terra, quem cumprirá? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus explicou, desde aquela época, a importância de compreendermos que existem consequências para os nossos atos. Tudo aquilo que a gente faz tem consequência. Quando a gente decide, num momento de irritação, seguir pelo caminho de revidar, fazer o mal, é importante a compreensão de que esse mal também gera ondas negativas, energias negativas, e nos compromete com relação ao nosso futuro. E assim, vice-versa. Se a gente, no momento de desafio, de inconstância, a gente busca nos esforçar, porque é natural que nós precisamos nos esforçar muito ainda por causa do nosso estágio evolutivo. Nós ainda temos muitas tendências ainda negativas de revidar algo que é feito de mal para conosco. Mas esse esforço que a gente faz para nos mudar é justamente o mais importante que nós podemos fazer. Não é uma mudança repentina que ocorre nesse caminho evolutivo. É gradual.
Por isso mesmo que Jesus, nos seus ensinamentos, ele, em algumas passagens, era mais direto, dizendo claramente que era preciso fazer ali a caridade com relação com relação àquela pessoa que tinha sido roubada e agredida, e veio o bom samaritano e auxiliou aquela pessoa. Jesus explicitamente ensinou a importância da caridade. Outros ensinamentos, Jesus não pôde, para aquela época, trazer com tanta claridade. Ele chegou a dizer que era preciso nascer de novo para alcançar o reino de Deus, mas não pôde ali dizer muito mais para ficar registrado nos evangelhos. Embora tenha dito para os seus apóstolos informações que não poderia dizer para a população em geral. E assim, o cristão, como nos diz aqui o Espírito Emmanuel no livro Segue-me, Psicografia de Chico Xavier, o cristão, que somos todos nós, que buscamos seguir os ensinamentos de Jesus, não é flor de ornamento para igrejas isoladas. O objetivo do nosso conhecimento não é uma evolução que não vai frutificar na sociedade, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho. Como diz aqui Emmanuel, sal da terra, é algo que tem uma função, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. Jesus sabia que ele vinha trazer os ensinamentos necessários para a evolução do planeta, mas também sabia que esse trabalho iria ser coparticipado pelos seus apóstolos da época e muitos outros que lhe seguiram desde aquela época, mesmo não sendo apóstolos. E iria continuar durante séculos e séculos. Muitos cristãos demonstraram a sua fé naquelas épocas primitivas e acabaram por serem perseguidos e sacrificados. Mas, pela fé inabalável, pelo exemplo, foram repassando esse conhecimento que nos chegou até hoje e veio, com o Espiritismo, ser clarificado, tirar determinadas dúvidas que surgiram no decorrer dos tempos. Então, a vós que sois o sal da terra, como nos diz o Espírito Bezerra de Menezes, psicografia de Valdo Franco, no livro Em Nome do Amor, a Mediunidade com Jesus, vós que sois o sal da terra, cabe a tarefa de desenvolver este postulado doutrinário de renovação do mundo, iniciando essa renovação em vós próprios. Essa mudança, ela começa em nós próprios. Certamente, se nós revisarmos a nossa vida, vamos encontrar pendências que deixamos com determinadas pessoas. E se nós podemos, nós devemos buscar resolver essas pendências. Porque é assim que começa a mudança do mundo, com a nossa própria mudança. Porque, por vezes, somos tentados a querer a inversão disso. Que o mundo se resolva e depois nós vamos nos resolver. Parecido com o que Judas queria. Judas queria uma revolução. Queria uma mudança externa. Queria que Israel, os judeus da época, tivessem resolvido a questão do governo que era submetido aos romanos, que era submetido a pessoas estrangeiras. E queria essa mudança. Quando nós, ainda hoje, muitas vezes, caímos nesses pensamentos equivocados, querendo mudar os nossos familiares, querendo mudar os nossos colegas de trabalho, querendo mudar os nossos vizinhos, querendo mudar os nossos amigos, aqueles que consideram inimigos, ou se consideram inimigos de nós, querendo mudar a nossa sociedade. Quando
se cada um de nós usarmos a energia que nós temos, o potencial que nós temos para nos modificar, a mudança de quem está compartilhando conosco nesta nossa reencarnação vai ter maior chance de ser influenciada por nós. Porque o exemplo é o principal modificador da humanidade. Tanto é que já haviam outros, antes de Jesus, ensinado princípios importantes, informações importantes. E muitos também depois continuaram. Mas o exemplo, assim como os ensinamentos, foram únicos em Jesus, demonstrando que nos seus ensinamentos não existe um atalho para alcançarmos o reino de Deus, ou seja, a nossa felicidade, a nossa perfeição, que não seja o caminho pacífico da mansidão, da benevolência, da tolerância. Então, nós lembramos também que, à medida que nós vamos estudando os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos espíritas, enviados por Jesus através dos seus mensageiros, vamos ver que temos, cada um de nós, um destino, que é a perfeição. E cada um dos seres criados por Deus tem também essa destinação e tem o seu papel e o seu propósito. E vamos, assim, não só buscando nos valorizar enquanto criaturas divinas com objetivos muito grandiosos, que é a perfeição, mas vamos também valorizando cada um dos nossos irmãos de humanidade. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus, mas também todas as criaturas, mesmo os animais, que são criados por Deus. E aqui lembramos uma história contada no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Uma pessoa entusiasmada tinha elogiado Chico Xavier ao fim de uma movimentada reunião pública. E o médium, desapontado com a situação, ele disse: não me elogie desta maneira. Isso é desconcertante. Não passo de um verme neste mundo. Emmanuel, que foi o espírito protetor de Chico Xavier e também que organizava e orientava os trabalhos mediúnicos, porque Chico Xavier foi um médium que deixou muitos livros psicografados, mais de 400, além de muitos trabalhos de caridade que ele fez, de benevolência, psicografia para mães que tinham perdido os filhos precocemente, fez muitos trabalhos, enfim, com a sua mediunidade, que era orientado pelo seu guia espiritual Emmanuel. Emmanuel estava nesse momento junto de Chico Xavier e disse o seguinte: o verme é um excelente funcionário da lei, preparando o êxito da sementeira pelo trabalho constante no solo, e funciona o verme de forma ativa na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade ao papel de humilde e valioso servidor da natureza. Não insulte o verme, pois, comparando-se a ele, porquanto muito nos cabe ainda aprender para sermos fiéis a Deus, na posição evolutiva que já conseguimos alcançar. Nós sabemos, de acordo com o Espiritismo, que o princípio inteligente que se desenvolve ao longo dos milênios, milhões de anos, 1.000 milhões de anos, que nós somos esse princípio inteligente, alcançado o patamar de espírito, alcançado o patamar de humanos, de humanidade, é um patamar mais evoluído que o do verme, um princípio inteligente ainda, que vai percorrer muito tempo até alcançar a humanidade.
Mas o Espírito Emmanuel aqui nos lembrou a importância de, mesmo tendo essa diferença em nível evolutivo, o verme cumpre o seu papel para que foi criado naquele momento de sua evolução. E não devemos utilizar o animal em um sentido negativo, porque Chico Xavier usou ali no sentido negativo: eu não passo de um verme. Mas querendo de modo reconhecer a humildade e, de certo modo, depreciando a si próprio, utilizando-se do verme. Mas Emmanuel veio nos ressaltar que a nossa visão deve ser sempre de admiração. Admiração por tudo que Deus criou. A natureza exuberante que Deus criou e nos oferece em um planeta tão bonito que, embora seja habitado por nós, espíritos com muitas pendências ainda, é tão bonito e nos oferece tantas riquezas de beleza e conforto. Então, essa visão de que nós temos as missões, todos nós, espíritos imortais, deve também ser alinhada com esse louvor a tudo que Deus criou e a tudo na natureza que é criado por Deus. Nós lembramos aqui que nesses objetivos que nós temos surgem muitos desafios. Muitos desafios. E tem desafios que parecem intransponíveis, situações que surgem que parecem que não há possibilidade de sentir-se o sabor do sal, do nosso trabalho diante de uma situação tão catastrófica que pode ocorrer e que ocorre na nossa humanidade. Aqui nós lembramos de um espírito em que nos é lembrado o espírito, em que nos lembra Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, no livro Celeiro de Bênçãos, através de Divaldo Franco, que se Florence Nightingale, que foi uma das precursoras da enfermagem, moderna enfermagem, que ela, em meio a guerras, no século XIX ainda, passou a organizar locais para cuidar dos feridos. E ela, como nos diz aqui Joana de Ângeles, se ela se detivesse, a Florence Nightingale, a considerar a posição subalterna da mulher do século XIX, que era imposta pela nossa brutalidade, nossa rudez, nossa ignorância de humanidade, não teríamos o êxito da Cruz Vermelha Internacional, porque os trabalhos de Florence Nightingale inspiraram depois e foram utilizados como exemplo para depois o florescimento, a fundação da Cruz Vermelha Internacional, que até hoje, em situações de tanta catástrofe, fazem ali o seu papel, salgando na terra com os ensinamentos do bem e da caridade. Então, superando os chacais da hediondez humana, a maledicência humana, quando ocorria as guerras. Jesus também, buscando reforçar a importância de nós termos a compreensão de que todos nós somos filhos de Deus, sem distinção, e que estamos sempre amparados. Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Por vezes,
nós, diante das dificuldades, não temos a perseverança, a força de vontade, o empenho, a superação se faz necessária para a continuidade e o nosso engrandecimento enquanto seres virtuosos que somos destinados. Porque, como nos diz no Livro dos Espíritos, todos nós temos a centelha divina que nos impulsiona para o caminho do bem. Quando estamos, por vezes, pouco desorientados, desviados do caminho do bem, desviados dos bons hábitos, do cultivo das boas ideias, das boas atitudes, das boas ações, vamos, por causa das leis naturais, não nos sentir muito felizes. Não vamos nos sentir muito satisfeitos, porque está relacionado a nossa felicidade possível do nosso estágio evolutivo ao cumprimento dos nossos objetivos na nossa reencarnação. Então, muitas vezes, vem a tristeza, situações que nos fazem repensar a vida, justamente para que nós possamos tomar outros rumos, que possamos refletir sobre o que estamos, como estamos a utilizar o nosso tempo, se estamos buscando fazer com que a nossa luz, as nossas virtudes, elas se desenvolvam. Porque no vai e vem dos desafios, é justamente a perseverança no bem que vai nos trazer a realização. Outro espírito também, que referimos aqui pelo seu papel na sua reencarnação, de muita benevolência, foi justamente Edith Cavell. Que Joana de Ângeles refere o seguinte: se ela receasse, tivesse medo do ministério de ajudar, de fazer o bem, porque muitas vezes nós não fazemos o bem por medo, por receio. O medo, ele tem um objetivo, principalmente nas fases mais primitivas da nossa existência. Porque quando não temos ainda o desenvolvimento do amor à vida, do amor aos nossos objetivos existenciais, o instinto do medo nos busca nos conservar. Mas aos poucos temos que ir compreendendo que esse medo deve ser controlado e deve ficar sujeito aos nossos objetivos existenciais. Nós não fomos feitos para o medo. O medo tem um propósito e ele deve ser, assim, analisado e superado para que não deixemos de fazer o bem por causa de receios. Então, vai nos referir que, não obstante o fragor da guerra e milhares de vidas, isso ela viveu na época da Primeira Guerra Mundial, e milhares de vidas teriam perecido na Bélgica ante a perseguição inclemente, se ela não tivesse ajudado, também foi enfermeira, a que várias e várias pessoas fossem libertadas e conseguissem fugir à morte e à prisão na Primeira Guerra Mundial. E ela mesma acabou por ser fuzilada, mas com a consciência do dever cumprido e sabendo, naturalmente, pela sua benevolência, que as leis divinas, elas são justas, que as leis divinas, elas são amorosas, e que mesmo que a maldade eventualmente viesse
a matar o corpo físico dela, ela teria cumprido os seus objetivos naquela reencarnação, salvando milhares de vidas e dando exemplo para a humanidade de que é possível nós superarmos o medo e buscarmos fazer o bem, mesmo naquelas situações tão difíceis que não parecem que possamos fazer a nossa luz brilhar. A luz a que nos referimos, como nos lembra aqui o Espírito Emmanuel, através do psicografia de Chico Xavier, no livro Ceifa de Luz, toda criatura é uma fonte de luz, por ser, em si, uma fonte de amor. O amor é o que direciona a utilização da nossa inteligência para o bem. É o amor que vai nos fazer auxiliar as pessoas de modo benevolente, a serem indulgentes para com os erros e as imperfeições dos outros, desde o nosso irmão, dos nossos familiares, até as pessoas mais distantes, que nunca vimos, que aparecem na televisão. Porque a indulgência é um sentimento que não deve distinguir ninguém. Indulgente para a nossa mãe, indulgente para qualquer pessoa da humanidade. E esse amor é o que vai justamente fazer com que nós possamos melhorar nesta nossa reencarnação e evoluir como ao que Jesus nos ensinou. Porque a inteligência sem o amor pode nos levar a utilizar a nossa inteligência para o mal. Enquanto a inteligência com o amor faz com que nós sigamos os ensinamentos que Jesus nos trouxe da caridade. Amar mesmo o inimigo. Se o nosso amor não é o amor de Jesus, que ele nos exemplificou, nós podemos buscar fazer isso, como os Espíritos nos ensinam, não devolvendo o mal com o mal, buscando devolver o mal com o bem. O sentimento do amor vai se desenvolver paulatinamente, e na medida que nós buscamos o conhecimento e principalmente a aplicação do conhecimento, a dedicação de tempo para fazer o bem. Há situações em que podemos reencarnar em famílias que vão tomar todo o nosso tempo. Podemos ter um filho com alguma necessidade especial que vai exigir um cuidado por parte dos pais e integralmente todo o momento até o desencarne dos pais ou até o desencarne do filho com necessidade especial. E nessa situação, claramente, os pais têm aquela missão de auxiliar aquele filho que vem com as necessidades especiais. E, naturalmente, também não vai ter a mesma disponibilidade para fazer atividades fora de casa, inclusive atividades de voluntariado e de benevolência. Porque tem o dever ali em casa que exige a dedicação integral. Outras vezes, em outro extremo, vai se nascer em famílias em que há toda uma estrutura que vai facilitar o desenvolvimento da pessoa com desafios, claro que é natural da nossa jornada evolutiva, mas que vai permitir depois a pessoa ter disponibilidades de tempo para fazer o bem, para buscar o conhecimento, para buscar auxiliar outras pessoas, para fazer voluntariados, para buscar auxiliar as pessoas que não têm a quem os ampare. E é preciso nós situarmos as nossas vidas e refletirmos se estamos a aproveitar, de acordo com as possibilidades, o nosso tempo. Se estamos
a fazer, na medida dos possíveis, que a nossa luz brilhe aqui na Terra. Se o sal está a ser utilizado, o sal que todos nós somos e temos uma função, se está a ser utilizado na harmonia do hálito divino aqui na Terra. Então, vamos lembrar que Jesus, buscando quase que desenhar o ensinamento para que ficasse marcado na mente daquelas pessoas que os ouviam e depois daquelas pessoas que iriam ler os evangelhos, ele diz o seguinte: nem se acende uma candeia, que era a luz daquela época, um recipiente com azeite de oliva, em que se acendia o fogo. Não se acende uma candeia colocando-a embaixo de uma vasilha, de um recipiente, mas sobre o candeeiro, o velador, sobre a mesa, sobre o local. Assim ilumina todos que estão na casa. Quando Jesus contou a parábola dos talentos, ele também foi muito claro. Foi dado talento a 3 pessoas, talentos a 3 pessoas, que eram a moeda da época. Eram os talentos. E nessa história da parábola, diz que 2 pessoas que receberam os talentos buscaram utilizá-lo, essas moedas, multiplicar, utilizar no dia a dia na sociedade, fazer isso frutificar. E um, com medo, enterrou, cavou um buraco e enterrou o talento. E na parábola, o Senhor ficava muito bravo com esse que enterrou, porque não utilizou bem o talento que tinha. E nós todos temos talentos. Todos nós temos objetivos e funções. E a importância de nós percebermos essa nossa função na humanidade e colocarmos a nossa luz a iluminar por onde passamos. Muitos aprendizes, como nos diz o Espírito Emmanuel no livro Fonte Viva, muitos aprendizes da época interpretavam isso de fazer iluminar, de fazer brilhar a nossa luz, como algo apenas relacionado ao discurso, à fala, à divulgação, à pregação sistemática, ao convencimento sistemático. É claro que a transmissão do conhecimento, que o conhecimento é um dos requisitos para a nossa evolução, é importante. Mas sempre essa transmissão tem que ser feita de modo natural. Assim como Jesus, naquela época, ele ensinava aos que tinham interesse de ouvi-lo, que geralmente eram aqueles que passavam por maiores dificuldades. Porque numa sociedade daquela época, de muitas hierarquias e muitas discriminações, pessoas de status social e financeiro, muitas vezes pelo orgulho, não iam buscar Jesus. Ou quando iam de modo escondido. Mas aquelas pessoas que estavam abertas, seja qual fossem as condições delas, a aprender, a realmente abrir o coração para os ensinamentos, Jesus ensinava. Porque nessa nossa relação humana é importante o respeito ao livre-arbítrio. Se nós estamos interessados em conhecer e aprender um determinado assunto, e outra pessoa está interessada em nos ensinar, é proveitoso o diálogo
e vai haver uma transmissão de conhecimento de forma harmoniosa. Mas jamais os ensinamentos devem buscar ser impostos. E jamais devemos, a partir dos conhecimentos que temos, nos considerarmos acima de qualquer pessoa, seja qual for a crença que a pessoa tenha. Podemos conhecer pessoas das mais diversas religiões, ou mesmo que não têm religiões, mas que, de uma forma inata, busca fazer o bem. É claro que o conhecimento dos ensinamentos divinos vai potencializar aquela benevolência inata da pessoa. Então, embora seja importante o uso da palavra, do conhecimento, no nosso dia a dia, conversamos com as pessoas, muitas pessoas nunca nem ouviram falar do conhecimento do Espiritismo. Muitas vezes é a partir de uma conversa natural que as pessoas descobrem que existe. Se calhar depois podem até ir pesquisar. Ou depois uma segunda pessoa pode falar novamente e já causar uma curiosidade. E assim, o conhecimento suave. Às vezes o simples fato de fazer aquela pessoa saber que existe esse nome Espiritismo, que é uma religião. E depois a semente vai frutificar. Porque todos nós somos seres racionais. E mais cedo ou mais tarde, vamos buscar um conhecimento lógico que explica o funcionamento de por que estamos aqui, de como funcionam as leis divinas quando erramos, quando acertamos, como o Espiritismo com claridade nos apresenta. O mais importante que Jesus quis nos ensinar é, como nos lembra o Espírito Emmanuel, no livro Seguindo Juntos, Psicografia de Chico Xavier, a candeia do ensinamento evangélico reporta-se essencialmente à nossa atitude. Porque enquanto a palavra ela tem um efeito positivo, se não for acompanhada do exemplo, acaba às vezes por criar um efeito até negativo. De falar uma coisa e fazer outra. Por isso, o ensinamento, como Jesus já nos ensinou naquela época, ele deve ser sempre baseado no exemplo. Na criação dos nossos filhos, o exemplo é o que vai ser mais lembrado pelos filhos. Às vezes, nem pode ser falado o ensinamento, mas se o filho lembra do benefício, da benevolência, da indulgência que o pai tinha, do perdão que ele exercia na sua vida, o filho vai lembrar durante toda a reencarnação. E não só os filhos, na nossa jornada, embora os vínculos não sejam muitas vezes tão fortes quanto o que marca a infância de uma criança, nas nossas jornadas podemos exemplificar, não propagando ideias negativas, não buscando difundir o pessimismo, não buscando ideias revolucionárias de agressão, de maldade, mas exemplificando com base nos bons pensamentos, nas palavras positivas, que devemos compreender a sociedade que vivemos, mas quando nós valorizamos demais o mal, deixamos de valorizar o bem. De modo que deve ser exaltado o bem, porque o mal, por si só, todos já conhecem. O que nós estamos mais a precisar é conhecer o bem. Então, essa luz que devemos emanar, essa luz que deve brilhar, significa para o inimigo que nós o desculpemos sinceramente. Para um triste, o consolo.
para o faminto, uma fatia de pão, para o infeliz, o amparo justo, para o colérico, cheio de raiva, a serenidade, para o desertor, aquele que desiste, uma prece fraterna. Então, e assim vai, as nossas possibilidades são infinitas. Todas as situações, por mais desafiantes que sejam, podemos buscar fazer a nossa parte. Às vezes não podemos ajudar fisicamente pela distância, mas podemos, às vezes, por meio das comunicações, buscar que alguém auxilie aquela pessoa. Se mesmo assim não conseguimos, podemos fazer uma oração por aquela pessoa. Então, lembramos também um espírito que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, que é referido no livro Novos Rumos, do espírito Viana de Carvalho, através da psicografia de Divaldo Franco. Ele vai nos dizer o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, o extraordinário educador polonês Janusz Korczak, que está no meio, no centro da fotografia, dizia e ensinava para as suas crianças do orfanato que ele abriu, que nós, muitas vezes, pagamos para formar o espírito da criança, em termos intelectuais, de instrução. Mas como fica a parte dos sentimentos, do desenvolvimento do amor, do desenvolvimento moral, de distinguir o bem do mal? E quando, em agosto de 1942, as suas crianças foram condenadas aos fornos queimadores pelos nazistas, primeiro que ele não saiu da Polônia após a invasão nazista, para permanecer a auxiliar as crianças do seu orfanato. E quando as crianças, em agosto de 1942, foram condenadas aos fornos queimadores pelos nazistas, o que ele poderia fazer? Não tinha condições de salvá-las mais, não tinha condições de auxiliar na fuga, não tinha essa possibilidade. Ele, então, as guiou até os fornos, a fim de que tivessem confiança. E adentrou-se com elas no campo de extermínio. Embora a sua vida pudesse ser poupada, ele deu aos educandos para que tivessem dignidade, mesmo no momento da morte cruel. Mesmo naquelas situações mais difíceis, sempre temos a possibilidade de fazer o bem. E aquelas crianças que ele ensinava e cuidava com muito amor, tiveram mais segurança, tendo em vista o seu cuidador, o seu pedagogo, a seguir, junto com elas, mesmo para a morte cruel. E assim, Jesus nos ensinou para que nós sempre façamos o bem. E mesmo quando Jesus estava na cruz, em que aparentemente não havia nada mais para ensinar, que ele não estaria em condições mais de ensinar, estava na cruz, sobre o sofrimento agonizante, sobre a ira das massas populares. Ele nos ensinou
a lição das mais importantes. Disse, erguendo os olhos ao céu: perdoa-os, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. E assim, nós, que tantos séculos se passaram, possamos agora relembrar e ouvir os ensinamentos de Jesus e fazer com que a nossa luz, que a nossa candeia possa iluminar os nossos lares, os nossos trabalhos, por onde nós percorramos, com a nossa vontade sincera de sermos melhores do que ontem e perdoando sempre a todos, porque nós, que muitos erros cometemos, temos hoje muito recebido pela misericórdia divina nas nossas vidas, pela nossa existência e pela oportunidade de conhecermos os ensinamentos de Jesus e podermos ter energia e vontade para seguir.